Ruptura, distopia corporativa e um breve resumo sobre trabalho na cultura pop. Vídeo do canal Ora Thiago, patrocinado por... Nunca sei, eu nunca vou saber. Eu sou burro, Maurício. Enfim. Alguém perguntou, já viu Ruptura? Não, eu não vi Ruptura. Eu sei sobre o que é mais ou menos, mas eu não vi Ruptura. Eu vou semi-cego. Se tiver spoiler, tem spoiler. Mas eu tenho aquela questão de sempre de que eu não gosto de série, então a chance de eu ver Ruptura é muito baixa, na verdade. Então tudo bem. Antes da gente começar a falar sobre Ruptura, eu acho que seria legal a gente conversar um pouco sobre... Patrocinado por Maurício? Exato. Okay. Sobre a forma como o trabalho... Quantos copyrights diferentes esse vídeo vai levar pela quantidade de música chamada Work? É representado na cultura pop. E tem várias formas de começar esse assunto. Vai trabalhar, vagabundo. Tem vários filmes de Hollywood, documentários sobre trabalho escravo, animações dos anos 30, séries brasileiras dos anos 2000, músicas variadas de cantoras diversas e estrelas de reality show riquíssimas. Mas eu acho que, sabe... Séries brasileiras dos anos 2000, músicas variadas... Essa música de work não é exatamente work pra trabalhar especificamente, né? É work, tipo, work your ass. Rebola, dá uma rebolada aí. Enfim. Piadas de cantoras diversas e estrelas de reality show riquíssimas mandando mulher pobre trabalhar. I have the best advice for women in business. Get your fucking ass up and work. Mas eu acho que um bom ponto de partida para essa discussão é o ano de 1999, um dos anos mais importantes de todos os tempos, porque... Não. Isso aí também. Mas eu tô falando de cinema, a mais sétima das artes. Dito isso, você já viu The Office? The Office eu já vi, porque séries de comédia tem chance maior de eu ver do que outras séries, justamente porque é curto. Mas hoje em dia, por exemplo, não tenho nenhuma paciência de ver série nenhuma. Jamais. Porque vários dos filmes mais importantes... Eu dei aqui, não tô com vontade de me explicar, mas é válido odiar aqui em Kardashian, tudo bem. Lançados nesse ano super citado, contam histórias de homens brancos tentando escapar da vida dentro de um cubículo. E eu não sou nem de longe a primeira pessoa a reparar nisso aí não, viu? Isso era uma coisa comum, né? Gente que diz que 1999 é o ano do cubículo. O meu mesmo não. Mas pensa em Clube da Luta, Beleza Americana, Quero Ser John Malkovich e até Matrix. Eu acho que Matrix é o exemplo mais evidente disso até. Só que, tipo, 99 saiu muito filme assim, mas esse tipo de coisa já era uma coisa, tipo, nos anos 90 e até um pouquinho depois. Eu me lembro de um filme, o filme, entre aspas, Laboratório de Dexter, que mostra que o Dexter, no futuro, ele trabalhou num cubículo também. Isso é, tipo, 2002, 2003 saiu o episódio. Então final dos anos 90 e dos anos 2000, a crítica a esse tipo de trabalho onde você está em um fucking cubículo ficou um pouquinho... ficou um pouquinho divulgada. O Dexter que mata os outros? Não. O Laboratório de Dexter, desenho animado mesmo. Diferentes filmes. Técnica... Não, o Dexter assassino, ele não tinha um cubículo, ele tinha uma sala. Mas é porque é polícia, então tudo bem. Diferentes gêneros cinematográficos, mas tem algo que une essas histórias, que não é só o ano em que elas foram lançadas, e nem o cubículo em si. É o que esse cubículo representa nesse contexto histórico específico. Depois da queda do... Severance é show demais? Severance é uma ruptura, imagino, né? É aquela parada, eu não gosto de série. Aí eu perco algumas coisas boas, eu acho. Do muro de... Ai, Danael, você pode sentar e ver. Sim, mas você acha que eu vou gostar da minha experiência? Talvez. Mas é raro ver série por causa disso. Berlim, em 1989, passou a pairar uma ideia, alimentada pela mídia, pelo governo dos Estados Unidos e por homens brancos de sapatênis, de que o capitalismo venceu. É que entre o final da Guerra Fria e o ataque às Torres Gêmeas, a Europa e os Estados Unidos viviam uma relativa estabilidade econômica, uma certa prosperidade. Só estava disponível para um certo grupo de pessoas, mas beleza. E esses tempos de vacas mais gordas... Tá me chamando de gorda? Se refletiam na cultura pop produzida nos Estados Unidos nessa época e que, de uma forma geral, ainda romantizavam um estilo de vida específico. Série é o maior desafio para os olhos TDAH, não sei se for animação de 10 minutos, não, ironicamente sim. Tipo, eu tive a minha época... mega otaku, onde eu vi anime para um caralho, porque anime tem 20 minutos o episódio. É só isso. É o único motivo pelo qual eu consegui. E o motivo pelo qual eu consigo gostar ainda bastante de série de comédia é justamente porque tem 20 minutos episódio. Enfim. Específico. E trabalhando no mundo corporativo tava matando o real. Eu tava surtando trabalhando presencial em frente a um PC.
coisa de me coçar até fazer ferida. A melhor coisa que fiz foi sair dessa porra. Também é bom que a galera pode trabalhar de home office hoje em dia, né? Eu acho muito mais confortável. Mas enfim. Family, right? And families stick together. Em 1999, essa narrativa do triunfo do capitalismo já estava dando sinais de cansaço, e esses filmes de cubículo representavam com certo cinismo a ideia do sonho americano, pois que sonhos são esses, né? Well, you don't think it's weird and kind of fascist? Segundo esses filmes, essa fachada de prosperidade esconde algo sombrio, alguma coisa meio sinistra. Beleza Americana é tipo um dos filmes mais pretensiosos da história da humanidade, tá? E eu gosto do filme, mas eu acho muito engraçado como eles utilizam simbolismo, mas é simbolismo muito na superfície. E aí fica esquisito. A cena do moleque falando que uma sacola voando no vento é a coisa mais bonita que ele viu na vida, sempre vai ser muito engraçado pra mim. Eu gosto desse filme mais ou menos. Talvez eu não goste tanto assim. Enfim. Filmes, essa fachada Eu acho ele engraçado mais que qualquer outra coisa. de prosperidade esconde algo sombrio, alguma coisa meio sinistra, representada Agora, que o Deuter é maneiro. Eu gosto dele. em parte pelas moralidades questionáveis dessas famílias brancas, ou por uma espécie de tédio patológico ligado a uma masculinidade frustrada, ou ambientes fisicamente opressores que revelam realidades também opressoras, das quais os personagens precisam Do you ever feel like a plastic bag? Já dizia Perry Kate, exatamente. Aquela cena, mano. escapar de alguma forma. E aí corta pro século XXI e as representações de trabalho na cultura pop parecem ainda mais distópicas. Ao mesmo tempo em que elas são mais surreais, elas parecem mais reais? Aliás, eu diria que quanto mais surreais essas imagens são, mais próximas da realidade elas parecem. A vida real é surreal pra caralho. E o mundo É verdade. mudou nos últimos 30 anos. Você sabia? A promessa do trabalho como garantia de sucesso já não convence muita gente. Tá todo mundo cansado, desesperado, sem esperança, à beira de um ataque de nervos, Sem conseguir trabalhar também às vezes, sem ter esse detalhe também. o colapso climático destruir tudo à nossa volta e ao mesmo tempo trabalhando horas e horas e horas e horas e horas por dia a troco de um futuro que não promete muita coisa além de desgraça. E por que a gente trabalha tanto, afinal? Talvez seja por causa dessa pergunta tão simples que o ambiente corporativo, Trabalho, garantia de trabalho, nem de salário. Pois é, viado. esse lugar de trabalho meio arquetípico que tá sempre aparecendo na cultura pop, tenha se tornado a imagem contemporânea de uma distopia. Talvez seja por isso que tanta gente se conectou com a distopia corporativa. Agora que perceberam no Stoa Gretsuko, vai ver, ele não é muito de anime. E também tem que lembrar que, quando a gente fala sobre trabalho, puxar Japão é uma realidade tão diferente em relação à cultura deles para trabalho que não dá para se comparar muito bem. Ao mesmo tempo que você consegue, tipo, se colocar no lugar dos personagens e tal, Japão, galera que trabalha no Japão é outra parada. Simplesmente é outra parada. Mostrada na série Eu gosto daquele anime, qual que é o nome? Que é uma moça que mora sozinha com o gato dela, mas o gato dela é um gato gigante. E o gato dela é quem cuida da fazeres da casa enquanto ela trabalha. Eu esqueci o nome, mas esse anime é legalzinho, eu gostei bastante dele. Só que uma parada é que praticamente todos os episódios, o gato prendado, algo assim, é uma coisa dessas, eu não lembro. Eu comecei a assistir esse anime com a namorada curtir. Ele é bem legal, eu gosto bastante dele, na verdade. Ele é muito legalzinho. Mas uma parada é que, tipo, em todos os episódios, o gato fica puto com a mulher porque ela tá trabalhando até mais tarde. E ela é tipo, não, o que eu tenho que fazer e tal. E o gato, que não pode falar porque ele é um gato, ele fica puto na ideia de tipo, caralho, você precisa comer. Precisa comer e descansar. Mulher dos infernos, porra! É muito bom esse desenho. ruptura. E talvez você não tenha percebido, Não tem aquele Zonsen ou algo assim? O Zonsen, nossa, o primeiro episódio de Zonsen é maravilhoso por causa disso até. O simples conceito de, tipo, trabalhar é tão merda, é tão merda no Japão, é tão horrível, que um apocalipse zumbi é melhor que isso. Eu adoro o primeiro episódio de Zonsen. mas essa Pena que nunca fizeram o resto do anime, né? Pena que eles nunca continuaram ele. Que pena. distopia, ela não tá no futuro e nem numa realidade paralela. Ela tá aqui, no presente. É nesse mundo que a gente vive agora e é sobre isso O Gato Prendado é deprimido hoje de novo, tem na Crunch. Sim, esse. Ele é muito... ele é bem divertido, ele é bem legal, um slice of life bem divertidinho. que a gente vai conversar no vídeo de hoje. Essa cultura de trabalho foi forçada para os Estados Unidos pós-Segunda Guerra.
não é dessa galera. A da China veio top-down após ao, a- veio top-down após o Ocidente Global jogar tudo. As montadoras na China. Não é algo do Oriente. E veio propafanada. Enfim. Sim, tipo, tem muita coisa nisso, mas sim, isso é um elemento muito importante. Só que, tipo, se você for comparar hoje em dia a questão do trabalho pro Japão e pro Ocidente, por exemplo, é muito difícil você comparar. É muito difícil trazer exemplos pra colocar na nossa realidade, tá ligado? Mas propaganda, tá, ok. Até Jujutsu é sobre trabalho. É um trabalho de bosta, sim. Tanto que tem o Nanami refletindo sobre a mulher da padaria ser mais importante que ele, mesmo que ele proteja o mundo. Pois é, o Nanami inteiro, o personagem do Nanami é sobre como ele odeia trabalhar, tá ligado? Não que ele odeia, mas ele é um homem de trabalho, tipo, porra. Até as técnicas dele são baseadas em trabalho. Olá, colaboradores! Já vestiram a camisa da empresa hoje? Sejam muito Não. bem-vindos a mais uma festa de Eu tô com a camisa preta escrita Berlim só. fim de ano desta firma. Espero que vocês se divirtam muito, afinal, essa Nanami é um salaryman, exato. empresa só existe graças à colaboração de cada um de vocês. E é por isso que eu sempre digo, né? Somos todos uma família. Bom, uns meses Vai tomar no cu a empresa que é assim com os funcionários. Puta que pariu, cara. Especialmente jovens. Puta que pariu, cara. atrás, eu, assim como uma galera da minha bolha do Twitter, fiquei hipnotizado pela série Ruptura, que estreou lá no Apple Plus em fevereiro desse ano. E ao mesmo tempo em que eu fiquei fascinado pela história e de uma forma geral Esse ano já tem 2 temporadas? Peraí. Ah, isso faz sentido agora. pela qualidade do produto que eu tava assistindo, foi um pequeno grande choque pra mim descobrir que 6 dos 9 episódios da primeira temporada foram dirigidos pelo Ben Stiller. Ele é tipo o showrunner mesmo, não? Achava que a série era dele. Tipo, a ideia é dele. A série é dele, em geral. Achava isso. Sim, o Zoolander. What is this? Enfim, essa série é muito legal, muito interessante, muito instigante visualmente, muito esquisita e muito Sim? Ok. ambígua. Ou pelo menos ambígua o suficiente pra gente falar em teorias, em múltiplas interpretações, em internautas batendo boca, em Uma coisa importante sobre criadores que a gente tem que manter em mente justamente que a gente nunca sabe exatamente o que eles conseguem fazer. Tipo, o Ben Stiller, eu penso nele fazendo coisinhas engraçadonas. Haha, que engraçadinho ele. Olha só as coisas engraçadas que ele faz. Haha, engraçado. Só que ele tem o potencial de fazer uma coisa mais séria. Eu sei disso. Só que eu não tenho provas. Não, tem uma página no Insta fez sobre vagas arrombadas. Se de dar uma olhada pra passar raiva ou rir da cara de gente sem tato social. Sim, eu adorava aquela página. Quando eu tinha Facebook, eu via direto o vagas arrombadas. Era muito engraçado. Nossa, você reclamava que 2 meses tomando no cu porque eu só tinha eu no meu setor. E só me deram chocolate como recompensa. Nem pra me pagar o real que fosse. Porra, chocolate e recompensa é a coisa mais irritante de empresa. Puta que pariu. fóruns da internet, essas coisas. Mas a principal conversa sobre Ruptura me parece meio presa a uma interpretação específica. E se Porra, já me deram no trabalho que eu fazia antes do YouTube. Eu já ganhei uma caixa de bombons por causa do quão bom no meu trabalho eu era ali. A parada é uma caixa de bombom que foi entregue basicamente no meio de uma reunião, então, obviamente, eu dividi com todo mundo. Então, eu não ganhei nada. me dá um dinheiro extra, me dá uma caixa de bombom, porra. você já assistiu a série, você deve mais ou menos saber do que eu tô falando. É aquele negócio de que Ruptura é uma série distópica sobre o equilíbrio pessoal e profissional. É isso que o pessoal diz, né? E não tem nada de errado nisso. Quem sou eu pra dizer que tá todo mundo errado, né? Mas tá todo mundo errado, sim. Eu acho que Ruptura tá muito perto dessa distopia corporativa que aparece nesses filmes. A bateria do fundo, tipo, sempre que ele pausa a música pra ter o efeito cômico, ele volta a música do zero, tá me dando gatinho. Tá me dando gatinho, pô. Filmes de Cubículo de 1999, mas de algumas outras coisinhas também. E partindo dessa primeira. Os benefícios do emprego são sexta de pizza e sábado informal, além de R$50 de cash pra gastar no happy hour. Aqui somos toda uma família. Podemos contar com seus 110% para a cultura da empresa? Todos os pelos do meu corpo se levantaram de uma vez só, Eric. Vou pegar café. Calma aí. Voltei. Porra! Eu só arranjava trabalho arrombado, hein? Eu vou dizer isso. Antes de eu começar a trabalhar com internet, eu só arranjava trabalho arrombado. Porque eu não... Era tudo, tipo, em empresa onde não era carteira assinada.
Aí meus direitos não eram tão direitos assim, eu não tinha tantos direitos assim. E aí teve uma vez que eu fui pra trabalhar e eu precisei me locomover 40 quilômetros no mesmo dia pra chegar no lugar. Trabalhei lá o dia inteiro. E aí eu fui embora e o cara não me pagou, ele me pagou a passagem só. Aí ele falou, não, é porque quando você melhorar um pouco mais aqui, estiver mais dentro da empresa, aí você começar a receber salário, tudo bem? Eu, não! Filha da puta! Missa, eu acho que dá pra gente chegar nos lugares mais interessantes. Eu vou dar muitas Seu dinheiro é só sugestões? Era só sugestões, pô. voltas desse vídeo, vou falar de muitas coisas que são meio diferentes entre si, mas eu vou chegar numa conclusão que eu acho que vai ser legal. E vai ter uns spoilers da série também, tá? Já fica aí avisado. Tá tudo bem, eu provavelmente não vou ver, por mais que provavelmente seja boa. Mas como eu falei, pra gente chegar aonde eu quero chegar, eu vou precisar dar uma breve contextualizada. Se é que me entendes. O primeiro episódio de Ruptura começa com uma das protagonistas acordando desmemoriada e trancada numa sala de reunião vazia. Enquanto uma voz num transmissor tenta fazer ela responder um questionário meio esquisito, a gente acompanha essa mulher tentando desesperadamente encontrar uma forma de escapar desse lugar. Open the door! Ela não lembra de nada, ela não sabe nem de onde veio, nem como foi parar ali. Ela só sabe que precisa ir embora. Hey! Let me out! Essa cena especificamente remete a um tipo de jogo conhecido como Escape Room. Eu gosto de escape rooms. Eu já fui numa escape room, tipo, física mesmo, de, sabe, entrar num escape room e tal. Foi bem legal. Em que um jogador se vê trancado num ambiente estranho e precisa encontrar pistas no próprio lugar pra conseguir escapar dele. Além de Meu primeiro trabalho na proposta de emprego, o meu chefe prometeu salário X. Não me ofereceu mais se eu não quisesse ser carteira assinada, porque preferia me pagar que pagar o governo. Que, ok. esse tipo específico de jogo, tem vários games clássicos que começam com essa premissa. O personagem simplesmente acordando no mundo da história. É um trope muito fácil de desfazer e se replicar, então yeah. Faz sentido muito história começar assim. É uma maneira eficiente de introduzir o jogador nesse universo e funciona muito bem em Ruptura também. Mas essa cena não é parte de um jogo, tecnicamente. Isso aqui, na verdade, é o primeiro dia de trabalho dessa personagem num emprego Eu tive flashbacks com essa maldita fada. novo. Hey! Listen! Quem nunca? E o que aconteceu aqui é que Tem um... Calma aí. Meu Deus, eu tenho tanta aba aberta aleatória, irmão. A empresa é tua família nunca fez tanto sentido pra mim, minha família só tem arrombado. Faz sentido. Listen, pain! Listen, pain! Listen, pain! Listen, pain! Listen, pain! Listen, pain! Listen, 10 horas disso, Maurício. Alguém quer? Alguém quer continuar? Querem continuar? listen, pain! Listen, pain! Listen, pain! Tá tudo bem. Ellie, é assim que a gente conhece ela, acabou de fazer um procedimento cirúrgico que divide suas memórias entre a sua vida pessoal e a vida no trabalho. I have, of my own free accord, elected to undergo the procedure colloquially known as Dona Janela proíbe isso. severance, separating my memories between my work life and my personal life. Essa intervenção, a gente aprende no decorrer do episódio, é aplicada em todos os funcionários da corporação fictícia Lumon, uma empresa misteriosa, distópica, Paga a música de fundo pra isso. e que ninguém sabe direito o que ela faz exatamente. Do you design the medicines? No. I thought Lumen was more on the tech side of things. They began in the 1800s. Really? Topical salves, right? What don't they make? No decorrer dos 9 episódios dessa primeira temporada de Ruptura, a gente acompanha os personagens Mark, Haley, Dylan e Irving, 4 funcionários da Lumon, enquanto eles vão aos poucos desvendando, ou tentando desvendar, os mistérios da empresa e de É meio louco você trabalhar numa empresa sem saber o que ela faz, né? Mas tudo bem. suas vidas do lado de fora dela. E à medida que eles avançam nas tentativas de fuga, a gente Quanto você cobra pra ouvir isso por uma hora? R$1.500. vai entendendo com mais detalhes a dimensão do inferno distópico e corporativo que eles vivem. Am I dead? No. This isn't like hell or something? Como nenhum desses personagens lembra de nada da vida do lado de fora, eles vivem numa espécie de looping bizarro, onde a vida deles inteira só existe em função da empresa onde eles trabalham. Toda vez que eles encerram o expediente e saem da firma, eles instantaneamente se veem de volta para aquele mesmo lugar no dia seguinte. So it's Ah! Então eu saber certas coisas de Severance, na verdade, é um puta de um spoiler, ok. Porque eu sei o que acontece quando eles abrem a porta, então. Tomorrow now? Yeah. Well, it's Monday. a weekend just happened. Yeah. I don't even feel like I left. Yeah, that's how nights and weekends feel here.
Like nothing. Além disso, eles trabalham o dia inteiro de frente para um computador esquisito e cumprindo uma tarefa misteriosa que não faz nenhum sentido para eles, nem pra gente que tá assistindo. E por último, mas não menos importante, eles são forçados a viver nesse lugar, a trabalhar constantemente, mas sem a possibilidade de usufruir do que esse trabalho, em tese, proporciona ou deveria proporcionar. Ok, o vídeo tá fazendo ficar interessado em ver ruptura. Ok, vou tentar, ok, tá bom. Dinheiro, moradia, alimentação, lazer, todas essas experiências são vividas pela versão deles que existe do lado de fora da empresa. E o que sobra pra quem trabalha é apenas mais trabalho. Imagina viver assim? Nossa, imagina viver assim. Quem que conseguiria... que distópico e, né, enfim. Mais pra frente nesse vídeo eu vou elaborar um pouco mais sobre os detalhes específicos que tornam a vida dentro da Lumen um verdadeiro inferno. Eu só queria resumir um pouquinho essa ideia pra gente ter uma noção básica do que é essa série. Mesmo é algo lindo, não é mesmo? Deixa abaixo, Luncard! E pra gente conseguir entender por que essa galera quer... Ah, não, mas uma série maravilhosa que eu vou começar e nunca terminar, não! Pois é, né? Tanto ir embora. Quando eu trabalhava em firma, eu também queria ir embora o tempo todo, mas assim, né? Nuances e contextos. Halle especificamente está empenhada desde o início a sair da empresa. Ela tenta fugir, ela tenta pedir demissão, ela tenta entrar em contato com a versão dela. Trabalhar te dá o direito de trabalhar, te dá o direito de trabalhar, já te dá aquela música. Pois é. Ela mesmo do lado de fora, mas nada funciona. Isso aí é parte do mistério da primeira temporada e, como a gente descobre no episódio final, alerta de spoiler, que eu já tenho. A versão de Halle do lado de fora não é só alguém que fez uma entrevista de emprego e foi contratada. Ela é simplesmente a filha do dono da empresa, que fez o procedimento de ruptura como uma forma de garantir aos acionistas e à opinião pública que não tem problema nenhum em fazer isso. So no, I don't think severance divides us. I think it brings us together. Tá tudo bem, gente. Provavelmente vai ter mais alguma coisa que ainda vai ser revelada na próxima temporada, mas por enquanto é essa a informação que a gente tem. E eu não tô citando esse spoiler específico à toa. Eu tô falando isso porque eu acho que tem um simbolismo interessante aí nesse conflito entre a Halle, trabalhadora, e Helena, a chefe, a filha do dono, a dona da empresa, a dona dos meios de produção. Ai, meu Deus, vai pro caminho woke esse vídeo. Oh, não! Que com uma certa frequência, várias histórias sobre trabalho envolvem o conflito entre duas coisas, entre dois personagens, entre duas ideias, entre dois mundos. Entre duas coisas. Em Ruptura, a gente tem essa ideia de vida pessoal Maurício, cuidado com o woke. Cuidado com o woke! Versus vida profissional. Mas se você olha para os filmes que eu citei lá no começo do vídeo, com isso em mente, você vai ver... Ah, tá. É porque eu achei que isso era uma... Ok. Eu olhei, tipo, de relance pro computador, achava que era Severance. Aí eu fiquei, tipo, por que Severance fez exatamente uma coisa que o Clube da Luta faz? E aí é porque é o Clube da Luta. Alguns pontos em comum também. It seems that you've been living. A coisa do caso... A ideia de vida pessoal versus vida profissional. Mas se você... Caso o Maurício nunca tenha visto Clube da Luta... Você olha pros filmes que eu citei lá no começo do vídeo, com isso em mente, você vai... O Tyler Durden, personagem Brad Pitt, aparece em uns flashzinhos súbitos em Clube da Luta antes de ser apresentado. É isso. Você vê alguns pontos em comum também. It seems that you've been living two lives. Tem a ideia do sonho americano versus a realidade sinistra que surge por trás dele, o conflito de personalidade do protagonista de Clube da Luta, as duas pílulas distintas de Matrix e as realidades conflitantes por trás de cada uma delas, e a rivalidade entre Gretchen e Penélope Nova no reality show A Fazenda. E é claro que a gente pode argumentar que isso é uma regra básica de storytelling, né? O herói e o vilão, o bem contra o mal, Ruth e Raquel, essas coisas. Mas eu não acho que é só isso não, viu? Eu acho que tem algo que norteia o nosso imaginário sobre trabalho e que tá presente especificamente no audiovisual. E eu acho que eu sei de onde que vem isso. Eu pergunto de onde por causa da... ele vai... Ok, vai puxar um cinema soviético aqui, ok. Vamos lá. Porque eu ia falar que, tipo, essa ideia de dois mundos, entre aspas, tipo, cada... versões diferentes do mesmo personagem meio que não é exato, não seria uma comparação direta com, tipo, herói contra vilão ou coisa do estilo, mas eu quero ver onde é que ele tá indo com isso aqui, onde é que ele vai cozinhar, vamos lá. Essa cena aqui tá no finalzinho do filme A Greve, de 1925, dirigido por esse senhor meio... O que aconteceu?
Eu achei só um haha, mas eu não vi o que tava esquisito aqui. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. O Red mandou 1,50 e falou, haha. Red MC43 pagou 1.500. Ah, tá, ok. A mulher não fala o nome das pessoas que pagam, então... Quase deu certo. Obrigado pelo 1,50. O nome dele é Sergei Eisenstein. Eu te odeio, Daniel. Coraçãozinho, Red. E ele é uma das principais... Sim, o Eisenstein é uma das pessoas mais importantes em cinema, ponto. ...referências em montagem cinematográfica. Edição. Ele também escreveu muito sobre a arte de... Sim. Vertov também, hein? Não esquece nosso Vertov. Nosso Vertov é importante pra montagem também. Fazer filme. Além de cineasta, o Eisenstein foi um teórico muito importante do audiovisual. Isso aqui, ó, é um dos livros dele que eu li quando eu tava na faculdade. É O Sentido do Filme. E é bem legal, viu? A linguagem é Sergei Einstein, exato. bem acessível, é super simples, não é uma linguagem super acadêmica, não é bem fácil. E aqui, não só aqui, mas em vários livros dele, em vários escritos dele, ele defende que a linguagem do cinema é ou deveria ser feita através da combinação de imagens. Ele entendia que uma imagem, ela pode dizer uma coisa, mas quando você combina ela com uma segunda imagem, elas duas juntas produzem um terceiro significado ainda mais poderoso. Nessa cena que eu mostrei, o Eisenstein tá justaposto. Lá veio o dano de esfregar o diploma de bacharel e cinema na nossa cara, mas eu nunca faço isso, tá tudo bem. Eu só tô, tipo, entendendo pra onde ele tá indo, mas sim, o Eisenstein trazia essa ideia. Se você pegar, por exemplo, vamos dizer, você pega uma imagem estática que é alguém com uma mão nas costas, só uma mão. E aí, a imagem seguinte que você coloca é alguém com uma faca nas mãos saindo de um lugar ensanguentado, você acabou de contar uma historinha. Você contou a história dessa pessoa que estava escondendo uma faca e matou alguém e foi embora com a faca. Você tem a sensação de uma história inteira por causa de duas imagens apenas. Você pode correlacionar várias imagens assim e criar uma história sem que você precise de uma coisa do meio. E é assim que o Eisenstein editou as coisas dele. A montagem do Eisenstein foi tipo uma das mais importantes pra porra do cinema inteiro e serviu justamente pra mostrar que contrapor uma imagem com uma outra imagem vai passar alguma história, vai contar alguma história pro espectador, mesmo que as imagens não estejam relacionadas diretamente. É isso. Pronto, agora não vou mais falar de cinema pelo resto da minha vida. Pondo a chacina de um grupo de trabalhadores com a cena de um animal sendo abatido. Eu censurei aqui pro YouTube não me botar na cadeia, mas eu acho que deu pra entender, né? Isso aqui é uma metáfora visual. Ele tá comparando uma coisa com a outra. Ele tá dizendo que isso aqui é como se fosse isso aqui. E essa forma de construir filme, ela não surge do nada. Ela tá fortemente ligada ao cinema soviético e é inspirada nos ideais da Revolução Russa de 1917 e, claro, no método marxista de análise sociológica, o materialismo histórico dialético, que basicamente diz, entre várias outras coisas, que as transformações sociais surgem através do conflito entre uma tese dominante e sua antítese, o que produz uma síntese, uma nova coisa. Traduzindo para a vida real, o conflito entre a classe dominante e a classe trabalhadora vai produzir uma nova forma de organização social. Oh não, doutrinação marxista no vídeo do YouTube! E isso tá refletido Lacração woke! Na arte de fazer baleias também estão envolvidas na criação da montagem do cinema soviético. Filme e nas metáforas visuais construídas por Sergei Eisenstein, que estava fazendo filmes na Rússia soviética depois da Revolução. Como você já deve estar ligado, tudo isso é resumido magistralmente numa das grandes obras de arte do século XX, a música Xibom Bom Bom, do grupo As Meninas. É isso aí. Essa ideia é tão importante que, para os soviéticos, é a montagem, ou seja, a possibilidade de se construir significado através da combinação entre duas imagens que caracteriza o cinema como uma arte distinta das outras. Yes. A mais sétima das artes. Esse tipo de montagem se tornou muito influente e aparece o tempo todo, inclusive em Hollywood, desde Charlie Chaplin a Stanley Kubrick, a Tipo, ele tá usando pra fazer... Game of Thrones e... ele tá usando pra fazer, tipo, pra falar das metáforas visuais em si, mas... A ideia do Eisenstein não é só especificamente para metáfora, por mais que ele utilize muito para metáfora. É literalmente que duas imagens se colocadas juntas contam uma história. É isso. E isso é a base de cinema, de fazer um filme, ponto. A parada que o Eisenstein também pegava isso e mostrava, dava pra fazer metáfora com isso. Só que a base em si do que ele tava fazendo não era só isso, era realmente só duas imagens contam uma história. E a rivalidade entre Gretchen e Penelope Noble. Daniel, dizer a The Room o quão importante é o cinema soviético. The Room.
no reality é uma parte tão integrada. Vou mandar o papo 10 agora, um papo sério. O cinema soviético é tão importante para a história do cinema em geral que eu diria que ele foi o cinema mais importante historicamente. Na ideia de muitas das coisas que são utilizadas como técnicas cinematográficas hoje em dia vieram de lá, vieram do cinema soviético, especificamente. Grau da nossa gramática de audiovisual, que a gente acaba nem pensando muito sobre isso. Mas existe pensamento crítico nessa escolha estética. Esse tipo de montagem é chamado, às vezes, de montagem ideológica justamente por causa disso. E não é à toa que uma parte considerável do cinema soviético do começo do século XX estava muito preocupado em representar o trabalho. Especificamente... O cinema soviético é tipo a base? É uma das bases, mas é tipo a base na ideia de que eles tiveram várias ideias e aí todos os cinemas ficaram tipo, caralho, boa ideia, e pegaram. É tipo isso. As pessoas que trabalham e como elas são exploradas pela classe dominante. O famoso conflito de classes. É claro que esse assunto é bem mais complexo. Os caras podiam fazer filme sem se preocupar com lucro ou coisa assim, então podiam se arriscar. Tem bastante disso, sim. Sim, tem bastante desse aspecto. Complexo do que isso. Eu não tô aqui insinuando que o cinema soviético é monotemático, muito menos que os... Não é. Os filmes produzidos nessa época, nesse lugar, nesse contexto histórico específico, são todos iguais. Não. Eles não são. Tem muito mais nuance envolvida. O que eu tô tentando fazer aqui é contextualizar e mostrar uma visão mais geral e mais resumida de um movimento artístico que estava muito ligado ao tema desse vídeo, trabalho. No contexto do... Eu sinto que eu deveria, tipo... Eu não consigo opinar sobre a tese dele em geral, sobre como o modelo socialista meio que acabou influenciando o próprio cinema soviético. Eu não consigo opinar muito sobre isso porque eu não li e vi fontes diretas sobre isso. Faz sentido conceitualmente, mas eu não consigo falar nada a respeito porque eu não li muitos textos relacionando os dois. Então, O cinema soviético do No caso, eu não li nenhum texto relacionando os dois antes de trazer essa tese aqui, mas enfim. início do século XX, de uma forma geral, o ambiente de trabalho é um lugar de conflito. E olha só, não existe ficção sem conflito, claro. Mas, fora desse contexto extremamente específico, as coisas podem tomar uns rumos bem... diferentes. That's gonna be some paperwork. É importante lembrar que, tipo, muito isso volta ao que a gente tava falando no início, sobre como tinha tanta coisa que se passa em cubículo nos anos 90 e anos 2000, nos Estados Unidos, em filme americano, no caso. Cinema, sétima arte, quais são as outras seis? A gente pode ver no Google depois, mas eu esqueci qual que é cada uma, mas tem as outras. Eu não lembro de cabeça. Mas, enfim. É o que a gente tava falando no início, que, tipo, tinha muita coisa de cubículo lá no final dos anos 90, início dos anos 2000, blá, blá, blá. Tem que lembrar que toda arte que for sair em qualquer determinada época e determinada cultura vai estar diretamente relacionada com aquela época e aquela cultura. Não sempre, você pode querer fazer uma coisa mais atemporal, mais diferente disso, mais diferente do que estava acontecendo naquele período e tal. Só que, em geral, as artes, especialmente as mainstreams e as que vão receber bastante público, vão sempre pegar bastante da situação cultural atual daquela época. Portanto, o que ele falou, por exemplo, do cinema soviético faz sentido. E aí a gente pode ver a questão do cubículo nos anos 90 e nos anos 2000 como relacionados a isso. Então, Essa cena... Você pode ver o que uma cultura tem baseado nas suas lendas, mesma coisa filme. Sim, pois é. A Luncard falou. Música, literatura, arquitetura, escultura, teatro, e aí... Vamos ver rapidinho. As artes numeradas. Numeração das artes. Tá, vamos lá. Primeira arte, artes sonoras, som, música. Segunda arte cênica, movimento. Então, teatro. Terceira arte, pintura. Quarta arte, escultura. Quinta arte, arquitetura. Sexta arte, literatura. Sétima arte audiovisual. E aí tem as que vieram depois, as mais recentes. Oitava arte, fotografia. Nona arte, história em quadrinho. Melhor botar arte sequencial, mas tudo bem. Décima arte, videogame. Décima primeira arte digital. Eu não sei se arte digital conta, porque tá em pintura. Mas a gente tá pintando, né? Mas... whatever, são essas aqui. Não é esse vídeo. É esse vídeo.
Aqui é do último episódio da série The Mary Tyler Moore Show, que foi exibida nos Estados Unidos durante a década de 70. Era uma comédia que relatava o dia a dia 12ª arte, Hollow Knight, entendo. de uma mulher na casa dos 30 que, após romper um noivado, passava a focar na sua carreira de produtora de um telejornal. The Mary Tyler Aquele do navio era bom? Listen, pain! Listen, pain! Listen, pain! Listen, pain! Moore Show foi um ponto de virada muito forte na TV americana por vários motivos. Aqui a digital tem rolês poder fazer tudo, de tudo praticamente, é verdade. E dito isso, eu prefiro desenhar no papel, mas tudo bem. Divorce. A goleada que o Santos tomou é qual arte? Porra, irmão, 6-0 do Vasco, cara. É o Vasco, irmão. No, never married. Primeiro porque em Portugal ela era chamada de As Solteironas. Isso não é importante, eu só queria falar mesmo. Mas a série abordava timidamente algumas questões de gênero e refletia a luta por direitos civis de grupos feministas dos anos 60 e 70. So what possible reason can you give me for not paying me at least as much as the man who had this job before me? A Habla Mesmo era também uma quebra daquele formato típico da sitcom dos anos 50, que focava muito em representar a típica família americana. Todo mundo sabe qual família típica era essa, né? Um modelo bem conservador de família, onde quem ia trabalhar era o pai, enquanto a mãe cuidava da casa dos filhos. Mas o mundo estava mudando. E a partir dos anos 60, a gente vai ter uma maior inserção das mulheres no mercado de trabalho. E isso passa a se refletir na cultura pop dos Estados Unidos mais nitidamente nos anos 70, quando personagens femininas, tipo a Mary Tyler Moore, passam a viver conflitos que não tinham mais tanto a ver com os horrores da vida heterossexual. Nada contra. For not paying me at least as much as the man who had this job before me. Habla Mesmo. E nesse contexto específico, nesse lugar específico, nos Estados Unidos, o local de trabalho era mostrado como um lugar de realização pessoal. Um lugar onde era possível fazer amigos que, eventualmente, se tornariam a sua verdadeira família. A gente vê isso nitidamente no episódio final de The Mary Tyler Moore Show. Nessa cena em que os colegas de trabalho se despedem. 15ª Hotline, pois é. Pô, eu acabei de lembrar de uma coisa aleatória. Tipo, enquanto eu tava vendo esse negócio aqui, eu vou voltar pra, tipo, o início aqui do vídeo. Eu não vou voltar literalmente, mas... Ele tava falando da parada do Eisenstein e tal, de cinema soviético, como o cinema soviético faz muito isso. Um dos filmes mais famosos um dos filmes soviéticos mais famosos de todos. Ele exemplifica muito fácil a ideia de que duas imagens contam uma história, né? Tipo, de um lado ele tá feliz, e aí do outro ele tá triste. No caso, ele tá traumatizado, mas... Olhando essa imagem e a sobreposição das duas, uma do lado da outra, você já consegue entender sobre o que é esse filme. Sobre o que é essa história. E só precisou de duas imagens contrastantes. É só isso. Danas, alguma recomendação de filme de cinema soviético que vale a pena ver? O Vai e Veja, com certeza, Comente-se. Stalker. Ele é lento, mas eu gosto muito dele. Eu gosto de Solaris também. O Coração do Potemkin, mas é dos anos 20, então acho que não, né? Mas assim, Stalker e Solaris são dois... Stalker, Solaris e Vai e Veja. São os três que eu mais recomendo em cinema soviético, pra ver se é a sua vibe. É mais lento, em geral, mas é legal. Infância de Ivan é bom também, sim, pode crer. Stalingrado também, né? Ou Stalingrado já é... Não, Stalingrado é moderno, esquece. Stalingrado é moderno. É Rússia, não mais soviético. Mas assim, pega, tipo, coisas deles. Mas enfim. Uns dos outros emocionados, num clima... Dana, por que você não bota um anúncio de 10 ou 15 segundos sempre que você vai tomar café pra não ficar interrompendo a live? Como é que eu consigo definir que eu vou... quando vai ter ad? Enfim, whatever, depois eu descubro. Meio do terceirão pra vida. O trabalho aqui não é bem um lugar de conflito, mas de harmonia, afeto, companheirismo. Que eu saiba assim, vou descobrir como é que se faz isso. E até mesmo de autodescoberta. Somos uma família. E se você acha que essa retórica parece um papinho de startupeiro pra te convencer a aceitar um emprego mal pago, onde você pode até mesmo jogar ping-pong na hora do expediente, é porque é tipo isso mesmo. Era a retórica desse... Por que eu vejo tua live? Eu perguntei isso mais cedo pra todos vocês. Novo momento do capitalismo que dizia que o seu trabalho é a sua identidade. O que significa que você pode ser explorado à vontade, porque esse lugar não é parte da sua vida. Esse lugar é a sua vida. Mas é claro que isso não significa que eu tô aqui pra desmerecer a importância desse novo momento cultural. Quando a gente para pra pensar, uma personagem como Mary Tyler Moore era bem subversiva pra época. Television has a responsibility
responsibility. Get it, man? Will you shut up, Ted? Muitas histórias centradas em mulheres, até hoje, estão atreladas ao casamento e ao amor. E Mary Tyler Moore até que tinha seus romances, mas ao longo das 7 temporadas da série, a personagem permaneceu e terminou solteira. E tudo bem, era um momento novo para mulheres no cinema e na TV. E dava pra ver um pouco disso aqui no Brasil também. Isadora, você é uma mulher muito perigosa. Uma Mulher, uma série sobre emancipação feminina que viveu na corda bamba contra a censura da ditadura militar, a protagonista era uma mulher, socióloga formada, recém-divorciada, tentando navegar. Eu fico feliz que o nome do filme faz entender, tipo, o que a protagonista é, né? Ela é uma mulher. Então bem, ótimo trabalho, galera, que nomeou. E aí? Na vida e no mercado de trabalho de forma independente. E ela era interpretada por ninguém menos que Regina Duarte, a ex-secretária de Cultura do Igual Super-Homem, é verdade. Dá pra entender que ele é um homem que ele é super. governo Bolsonaro. You either die a hero or you live long enough to see yourself become the villain. Enfim, Igual Daniel Fernandes. No contexto de emancipação feminina, um formato bem específico de emancipação feminina e que nem sempre inclui mulheres negras, o trabalho se torna uma forma de autoafirmação. Um lugar onde as mulheres podem encontrar suas identidades, podem mostrar quem elas são e quem elas podem ser. Emancipadas, determinadas, empoderadas. Get your fucking ass up and work. Mas agora com uma jornada tripla de trabalho, ganhando muito menos que os homens, correndo risco de ser demitida se ficar grávida e muitas outras mazelas. Mas bobagem, né, gente? Bobagem. E nessa onda aí, os anos 80 estavam cheios de filmes sobre mulheres lutando pelos seus espaços no local de trabalho e, consequentemente, seus lugares no mundo. No Brasil, a gente vive isso com um pouco mais de intensidade nos anos 90, quando o discurso sobre trabalhar pra vencer na vida era muito reforçado nas novelas da Globo e com certa frequência através de personagens vividas por Regina Duarte, a ex-secretária Específico, de novo. de Cultura do governo Bolsonaro. Isso numa época em que o Brasil tentava, a trancos e barrancos, se recuperar de uma ditadura militar, de anos de hiperinflação, enquanto a classe política tentava emplacar as famosas reformas liberais, as privatizações, enfim, diminuir o tamanho do Estado. Mas sem diminuir subsídio para banco, né? Aí é muito extremismo. Por isso que no decorrer dos anos vai se construir esse discurso do pobre empreendedor, que consegue seu lugar ao sol trabalhando dia e noite. Trabalhe enquanto eles dormem. Enquanto isso, Cada vez que ele coloca a Kim Kardashian, mais ódio eu tenho dela, né? Mas tudo bem, é a vida. nos Estados Unidos, mais ou menos por essa época, o clima era meio de otimismo. Naquele contexto ali de pós-Guerra Fria, pós-queda do Muro de Berlim, triunfo do capitalismo, as coisas estavam bem. Quer dizer, bem pra quem mesmo? Bem pros americanos brancos de classe média pra cima. A galera que defende a economia da ditadura me faz querer cagar num saco de moedas e bater nessas pessoas. Vai ter moeda dentro do saco junto com o seu cocô? Tipo, você vai bater neles com moedas e com cocô? Seja como for, eu concordo. Me chama pra bater também, porque... Porra! Aqueles que costumam ser os mais Pra dar peso? Beleza, entendi. representados na TV e no cinema. E nesse clima de relativo otimismo, o trabalho até aparece. Mas não, a falta de entendimento do próprio país é engraçado. Então, enfim. That is not such a terrible thing. Mas em segundo plano, assim como as pessoas negras. Mas a galera não voltou direto pra casa ou pra família nuclear. Aliás, por que a Kim Kardashian é famosa? Eu nunca vi nada dela, seja música, filme, qualquer coisa. Eu nem sei o que ela faz. Tem uma piada que eu adoro em How I Met Your Mother, onde o Marshall tá conversando com uma revista que tem a Kim Kardashian tá falando com ele e tudo mais, porque tá alucinando e tal. E ele fala: ai, muito obrigado, mulher, que minha esposa já falou porque é famosa várias vezes e eu nunca consegui entender. É assim que eu fico. A minha irmã já me explicou várias vezes que a Kim Kardashian é famosa. Eu não sei, eu não entendi. Dos anos 50, não. A própria ideia de família, inclusive, é um pouquinho diferente agora. Não são nem seus colegas de trabalho, muito menos seus pais e irmãos. Sua família agora é... E nesse novo contexto... Ela é de aquele cara lá, né? Sim, ela é ex do Kanye West. O foco tá muito mais nos Mas ela era, obviamente, muito mais famosa antes da... Ela já era muito famosa antes de eles se casarem. Então, né? Relacionamentos... You think you knew I was here? Ela ficou famosa por causa de um filme que foi vazado, que dizem que o ex dela vazou, mas tudo aponta pra mãe dela. Mas não foi por isso que ela ficou famosa, cara. Ela já era famosa antes, é por isso que esse vídeo foi importante, entre aspas. Descobertas e esquisitices individuais de cada membro desse grupo de pessoas tão... diferentes. Acaba que ninguém liga muito pra onde esse povo trabalha. Me surpreende você assistir How I Met Your Mother, aquela série que parece que odeia minorias. Eu assisti... Sim, ela odeia. Mas não só, tipo, produto da época, como... Assistir na época que tá saindo, tá ligado?
Ela já era famosa antes, o vídeo foi usado como weaponized scandal, exato. Chandler Bing's job. Se é que esse povo trabalha, né? Or maybe it's because you're all hanging around here at 11:30 on a Wednesday. Mas é verdade, tipo, a galera de Friends, eles trabalham, mas não tanto. E mesmo quando o trabalho é parte da história, ele surge como um traço de personalidade, ou como parte da identidade dessas pessoas. Eles nunca têm problemas no trabalho. Eles nunca ficam estressados com o trabalho, tá ligado? Eles têm problema de dinheiro de vez em quando, mas quando eles têm problema de dinheiro é muito mais haha, divertidinho, kaká, que legal, kaká, engraçadinho. Mas no trabalho em si, todo mundo, tipo, fica de boas do trabalho e volta pra casa de boas do trabalho também. Ninguém tá cansado. A galera consegue ir na cafeteria sempre. Mesma coisa com a Match Mother. A galera consegue sair do trabalho e ir pro bar todos os dias. Caralho! O ambiente de trabalho continua não sendo um lugar de conflito. O conflito relacionado a trabalho. Cara, pergunta pra alguém que já assistiu. Qual a graça de Friends? Eu acho engraçado. Eu gosto bastante de Friends, na verdade, mas né? Friends é sem graça, Milk Toast, Millennial Feel Good, Soft Comedy, HR Safe Coded, Deus, eu odeio Friends. Mas nada contra quem gosta. Essa frase inteira que você mandou foi incrível, mas eu adoro Friends. Mas essa frase foi incrível, porque eu não discordo de nada. Eu não discordo de nada que você falou. É uma série muito safe, divertidinha, bem millennial. Mas eu gosto muito da série. É divertida, eu acho engraçada, pô. Trabalho, quando aparece, é mais... Segundo a Wikipédia, a Kim é famosa por conhecida por protagonizar o reality show Keeping Up with the Kardashians. Mas esse é o problema! Keeping Up with the Kardashians é uma série que existiu porque as Kardashians já eram famosas. Mas por que elas eram famosas? Você consegue entender o paradoxo aqui? Porra! Mais interno. É uma demissão por causa de um motivo meio idiota. Someone at work ate my sandwich. Well, what did the police say? Ou a jornada de encontrar o trabalho que você ama no lugar daquele que você odeia, porque não tem nada a ver com você. Não é a sua identidade. As of this moment, I will never have to make coffee. A resposta é algoritmo. Nos anos 90? Again. Provavelmente era sociedade de fadigas midiáticas, tipo controle social. Deve ser alguma coisa assim, mas eu não sei. Now, Mr. Kaplan Sr. likes his coffee strong. É um cenário de relativo otimismo, onde... Tô o único millennial que suporta. Eu não sou nem millennial! Existe oportunidade pra todo mundo. Você só precisa encontrar o trabalho que te faz feliz, que complementa a sua personalidade. E depois disso, beleza, tá tudo encaminhado. Não tem problema, não tem crise, não tem conflito, tá tudo certo. Exceto quando as coisas dão errado. E como eu falei no início do vídeo, no final dos anos 90, muita gente tava começando a olhar. Esse caso das Kardashian mostra que vivemos em uma simulação bugada. Então, tinha um canal quando eu morava na casa da minha mãe e minha irmã também morava na casa da minha mãe, a minha irmã adorava ver um canal chamado E. E ela falava, eu amo esse canal, é só coisa fútil atrás de coisa fútil atrás de coisa fútil, eu adoro ver as coisas fútil. Minha irmã é, tipo, muito inteligente, muito da hora, eu amo minha irmã. Só que ela tipo, eu adoro ver gente rica só sendo rica e não contribuindo em nada na sociedade. E aí eu vi alguns com ela, e realmente tinha o Keeping Up with the Kardashians, mas tinha tipo 8 spin-offs diferentes, sei lá. Por que tinha tanta... O que tinha de tão interessante na vida das Kardashians? Elas terem 45... Um seriado com 30 temporadas e uns 45 spin-offs, tá ligado? Achei, o pai da Kim é advogado do O.J. Simpson. Ok, tá bom. Ok. Vocês pegam pra mais um pouquinho. Jade, minha querida, você me virou mais um mês, 4 meses, meu gay, Jade! Olhar com certa desconfiança pra esses... As Kardashians são um SPCP. Não vou elaborar. Suposto cenário de otimismo. Otimismo pra quem? E o que é que sustenta essa suposta qualidade de vida de um seleto grupo de pessoas numa parte específica do mundo? Pois é, né? Depois de sucessivas crises econômicas, atentados terroristas e o bug do milênio, começaram a aparecer umas rachaduras nesse paraíso capitalista vendido pelos Estados Unidos. E passou a ficar mais evidente que esse sonho americano só estava disponível pra, tipo, meia dúzia de pessoas. E olhe lá. E o que passou a surgir depois disso, além dos filmes de cubículo que eu citei antes, foram representações de trabalho cada vez mais cínicas e meio reais até demais, às vezes. É
verdade, coisas tipo de... Se comparar, por exemplo, série de comédia estadunidense, você vai nos anos 90. Ah, é Friends! Friends, a galera tá trabalhando, mas estão trabalhando com o que gostam e tá dentro de sua personalidade. Mas, tipo, pouco depois começou a vir o How I Met Your Mother também, que é uma vibe parecida. A galera tá trabalhando com o que funciona pra eles e pra sua personalidade. Ainda senti alguns conflitos em How I Met Your Mother. Tipo, como o Marshall tinha que trabalhar como advogado de banco pra ganhar dinheiro por causa da família. Porque ele sentia que, como advogado independente, não ia conseguir o suficiente. É uma coisa que o odiava fazer. Mas ainda assim é tipo, a galera só trabalha com o que eles gostam, com sua personalidade. E aí você vai pro boom de séries que vieram um pouco depois, e aí tem tipo The Office, Parks and Recreation. É tudo sobre como trabalho é esquisito, né? Enfim. Gentlemen, yesterday I moved Cabletown's customers. Tinha também o 30 Rock, o nome desse, eu não lembro, mas, né? A esperança da vitória do capitalismo morreu mais ou menos ali por 2008 por causa da crise do crédito. A esperança do novo século foi pros caralhos. Aí por isso começou a ter tanta série, tanta série em particular de comédia só rindo da cara de como trabalha uma merda. Service to a part of India that has no phones or Alec Baldwin? Essa série aqui eu não lembro o nome dela, acho que é 30 Rock. Now providing the same level of service to our subscribers at zero the cost. Escritórios, redações, estúdios e hospitais estavam de volta, mas agora com um outro olhar. Nem sempre aparecia aquela romantização bonitinha do trabalho como um lugar pra fazer amigos e a sua nova família. Bem-vindo ao deserto do real. Claro que em séries tipo The Office, que se passa exclusivamente dentro de um escritório, ainda existiam os momentos de afeto entre os personagens, mas sempre tava ali uma melancolia, uma frustração, uma ideia meio deprimente de que você não tem como escapar desse universo corporativo. Então, sei lá, melhor tentar se divertir um pouquinho. Talvez seja interessante também de lembrar que The Office primeiro foi uma série britânica, né? A cultura em geral de trabalho dos Estados Unidos não traduz bem um pro outro, mas eu nunca vi o The Office britânico. Eu também nunca vi The Office inteiro, eu vi episódios soltos. Eu não acho tão engraçado assim. Meu take. Mentira, eu acho engraçado, mas não é engraçado o suficiente pra eu assistir tudo. Eu gostava muito de Parks and Recreation, esse era engraçado pra caralho. Igual toda histeria coletiva, é 0.00001% de sentido, e o resto é a gente rasgando o cu com fio dental à toa. Entendo. Something that you have to look for. Sort of a Where's Waldo? E quase uma década depois da estreia de The Office, uma outra série chamada Superstore seguiu mais ou menos o mesmo formato, mas foi Superstore é tão velho, achei que era mais novinha. Ainda mais fundo no realismo. Nobody's talking about unions. No way. And nobody's going on strike. A vida dos trabalhadores da loja de conveniência Cloud9 era uma constante briga com os superiores por direitos trabalhistas, licença maternidade, férias. Yeah, I might just be like 10 minutes late tomorrow. Cheyenne, What? you are not coming to work tomorrow. I need the money. And they said I would mostly be done bleeding by then. E as últimas temporadas inteiras foram centradas nas tentativas frustradas de formar um sindicato. Aliás, essa série está disponível na Amazon Prime. Ok. Irônico, né? We love this kind of passion and irônico, não? integrity that adds to all the colors of the class. Tudo bem que Severance tá na Apple também é irônico. Mas enfim. Right, but you're not actually saying anything. That's because I'm truly listening. Esse grupo de funcionários não se vê exatamente como uma família. A união deles vem de um lugar de camaradagem, de uma necessidade de se unir contra um poder explorador, conflito. A Superstore estreou em 2015 nos Esse é vídeo novo do Thiago? Não, esse vídeo tem 2 anos atrás. Estados Unidos. E eu não sei se você lembra, já que de lá pra cá se passaram 78 anos. Isso é o Oli criticando o consumismo, dizendo que podemos sobreviver do fim do mundo consumindo. Verdade. Mas as coisas começaram a ficar malucas mesmo depois de 2016, quando uma batata de peruca foi eleita presidente dos Estados Unidos depois de uma campanha cheia de fake news e todo tipo de bizarrice num momento político de ascensão da extrema-direita, não só nos Estados Unidos, como em vários lugares do mundo também. E no meio de notícias cada vez mais bizarras, uma pandemia, colapso climático, tweets sobre Golden Shower, destruição de biomas. Cara, eu já falei, tem tanta banger no cenário político brasileiro. A cada semana alguma coisa aleatória acontece no Brasil. Que às vezes você esquece dos clássicos, né? Eu esqueci desse tweet, esse ponto. Ele não é algo que eu vou trazer à tona o tempo inteiro, mas eu esqueci. Genocídios étnicos em tudo que é esquina do mundo. E bilionários viajando pro espaço enquanto seus funcionários urinam em garrafas para não serem demitidos.
Enfim, no meio de tudo isso e muito mais, a simples representação da realidade já não é mais o suficiente. O mundo ficcional precisou partir pro surreal. I'm living in some bad reality show. Going numb. All Trump all the time. What's real? What's fake? E nesse contexto de surreal, a série The Good Fight é uma das que mais confronta a realidade política dos Estados Unidos. Is that what I think it is? A história se passa numa firma de advocacia. A gente Toda vez que aprendeu alguma coisa nova sobre o Trump, nunca é normal, porque o Trump é maluco, né? está assistindo um ambiente de trabalho. Existem conflitos trabalhistas e raciais dentro da série, mas a parte mais interessante é quando as coisas saem do campo da realidade convencional. É quando a trama é interrompida para mostrar animações, intervenções doidas, números musicais e personagens que quebram a quarta parede para avisar pra gente que sim, a gente tem mais é que socar nas mesmo. E mais do que com o uso de simples metáforas, o comentário social de The Good Fight vem na forma de alucinações, individuais ou coletivas, paranoias, tudo o que rompe com o nosso entendimento de como as coisas deveriam acontecer de maneira, sei lá, lógica. What the f is going on? Could you be a bit more specific? Porque lembrando, o que tá... Tem uma série, tipo, é um pouco relacionado a isso, mas não totalmente. É mais essa ideia de como se utiliza... Na verdade, é bem relacionado com o que ele tá falando até agora. Se chama... Deixa eu pegar aqui pra ver. Essa é uma série que eu vi o início, eu quero continuar. É uma que eu queria continuar, mas de novo, eu não gosto de série. Então... Kevin Can Go Fuck Himself. Era isso, né? Kevin Can Fuck Himself. Aqui. Qual que é a parada dessa série que eu acho interessante de falar... Que conversa um pouquinho com o que ele tá falando ali. É uma série que ela é uma sitcom enquanto o marido dela, Kevin, o marido da nossa protagonista, chamado Kevin, está em cena. Quando ele está lá, a série se torna uma sitcom, com risada de fundo, câmera fixa, blá blá blá. No momento que ela sai da sala que o Kevin tá, ela se torna um drama pesado pra caralho. Porque a história é muito sobre como... O Kevin é um marido de merda, mas tá todo mundo vendo o mundo do ponto de vista de como se fosse uma sitcom de tudo bem, ele só é um homem estúpido, haha, é engraçado. E ela que tem que lidar com o drama que é viver numa vida dessas. É bem legal. É bem boa. Eu vi com Vitória a diferença da vida dela pro Kevin institucionador. É legal que os trampos sitcoms são normais pro gênero, mas é um pesadelo pra ela. Sim, é muito legal. E conversa um pouquinho com essa coisa toda aqui que ele tá falando, tanto pra essa série em particular que quebra um pouquinho a realidade da estética, vai pra um lado mais surreal, essa série, o Kevin Can Fuck Himself vai pro lado bem surreal nisso, como também criticando os tropes de sitcoms mais antigas, né? Mostrando que não é assim que funciona, meio que trazendo pro real e irreal ao mesmo tempo. É muito legal. Acontecendo no mundo real, não... Tipo como o Gakugurashi faz com o Apocalipse Zumbi, é tipo o Gakugurashi mesmo, é tipo o Gakugurashi, sim. É bem tipo o Gakugurashi nisso. Só que a diferença é que o Gakugurashi tem um motivo narrativo dentro da história de por que eles estão fazendo esse teatrinho, né? Dentro de Kevin Can Fuck Himself é muito mais estético. É muito mais pra estética mesmo. E pra passar uma mensagem. Consegue. WandaVision é mais bom? É tipo WandaVision também, mas um pouco menos. Porque WandaVision é mais sobre pegar sitcoms antigas e quebrar elas um pouco. Enfim. E mais lógica nenhuma. Um outro exemplo interessante nesse sentido, pra mim, é o gancho perfeito pra gente finalmente começar a falar da série Ruptura. Mas é daqui a pouco. Tá bom. O filme Desculpe Te Incomodar foi lançado em 2018. WandaVision é real, mas a estrutura lembra um pouco. WandaVision é o caso de eu gosto de todos os episódios que não são os episódios da MCU. Então os episódios de sitcom eu gosto, eu acho bem legal. Eu acho legal, eu acho interessante, eu gosto da forma como o mistério tava construindo e blá blá blá. E aí, tipo, episódio 4 a gente sai completamente da questão da série. E aí fica, tipo, a série dentro da série no caso. E aí fica só um thriller MCU normal. Tá, chato, não tá tão interessante mais não gostei. E aí quando volta pras séries é legal, mas aí vai chegando nos últimos episódios e aí eu não gostei muito não. Tipo... O episódio que é uma paródia de Modern Family. Talvez porque eu não tinha visto Modern Family naquela época, mas eu não tava gostando. E aí o final é uma merda. É isso. E ele é dirigido pelo cineasta
WandaVision mostra como o problema da MCU é o MCU, exatamente. E ativista Boots Riley. A trama conta a história de um operador de telemarketing chamado Cassius, que tá tentando se sair bem no trabalho pra sobreviver e ter um mínimo de conforto, de dignidade na vida. Enquanto ele tenta vender umas enciclopédias, ele descobre uma técnica infalível pra aumentar suas vendas. Falar como se fosse um homem branco no telefone. Spin Doctors. Classic. Tim, I want to... Fosse um homem branco no telefone. Spin Doctors. Classic. Pior que Spin Doctors é uma das... Eu não sei como é que eu falo isso de uma maneira que faz sentido, mas é uma das bandas mais brancas que eu já vi na minha vida. E eu gosto deles. Eu curto, mas é uma banda bem branca. Tim, I want to chop it up more, but I gotta get to my squash game. Was that Visa or MasterCard? E funciona. Eu quero ver esse filme, ok, já gostei da ideia, parece engraçado. Usa esse recém-descoberto talento pra alavancar sua carreira na empresa, pra ser promovido, enquanto ele evita se envolver com os movimentos sindicais encabeçados pelos seus colegas de trabalho, que estão tentando formar um sindicato, estão fazendo greves e aprontando altas confusões. Quando Cassius é convidado pelo CEO a conhecer os segredos mais íntimos da empresa, ele descobre que ela usa de tecnologia e métodos bizarros pra vender não só enciclopédias, mas principalmente trabalho barato. I mean, look, don't get me wrong, we still need the workers to do the work. Tudo isso de um jeito, bom, surreal. Parece um delírio, uma alucinação, uma distopia bizarra, mas é a realidade. E faz bastante sentido. De um jeito bem bizarro, mas faz. Our workers do not sign contracts under threats of physical violence. Que a vida real é surreal pra caralho. O interessante desse filme não é só o filme em si, mas o movimento artístico do qual ele faz parte. Existe todo um gênero narrativo produzido por artistas e intelectuais negros que é chamado de afro-surrealismo. E boa parte Luciano Huck tem a vibe White Savior? Tem um pouquinho mesmo. Dele vem da premissa de que sim, a vida real é surreal pra caralho. Mas ela sempre foi ainda mais surreal pela ótica da vivência negra, de corpos racializados. Os discursos ideológicos sobre a liberdade humana sempre foram restritos a pessoas brancas. Os tempos de prosperidade, de otimismo, de trabalho como forma de vencer na vida não incluem a realidade de pessoas negras e indígenas. E é muito surreal assistir esses discursos serem ditos na TV, no cinema, no jornal, como se fossem verdades absolutas. Enquanto sua vida é uma merda por causa da cor da sua pele, enquanto seus irmãos, primos e filhos são assassinados brutalmente pela polícia. O surreal não é só uma estética, é uma ótica, uma forma muitas vezes mais honesta de olhar pra realidade. E com isso em mente, me parece que é nesse mesmo espírito de surreal como ótica que surge a série Ruptura. Eu gosto de vídeo ensaio assim, onde 28 minutos pra chegar no ponto da ruptura, mas é legal. É tipo o que o Strange Story faz, só que ele cozinha por 30 minutos até chegar no final e eu tipo, entendi o ponto do vídeo. Eu gosto disso. Eu vou rapidinho no banheiro. Rapidão. Aí. Explicando por YouTube, deu um pico de luz. Vamos só continuar o vídeo. É isso, vambora. De otimismo, de trabalho como forma de vencer na vida, não incluem a realidade de pessoas negras e indígenas. E é muito surreal assistir esses discursos serem ditos na TV, no cinema, no jornal, como se fossem verdades absolutas. Enquanto sua vida é uma merda por causa da cor da sua pele, enquanto seus irmãos, primos e filhos são assassinados brutalmente pela polícia. O surreal não é só uma estética, é uma ótica, uma forma muitas vezes mais honesta de olhar pra realidade. E com isso em mente, me parece que é nesse mesmo espírito de surreal como ótica que surge a série Ruptura. Mas antes da gente voltar a falar sobre Ruptura, eu não poderia deixar de mencionar primeiro o cinema francês da década de 60. O cara se recusa a falar de Ruptura, sempre, mas tá tudo bem. Desculpa, eu vou chegar lá. O filme Playtime, Tempo de Diversão, é citado por Ben Stiller e o cenógrafo Jeremy Hindle como uma das principais referências visuais de Ruptura. Nessa comédia de 1967, dirigida por Jacques Tati, a gente acompanha o personagem Rouleau e mais outras 5 pessoas perdidas numa versão meio high-tech da cidade de Paris. Eu gosto de esse assim, ele não fala da coisa. Sim, eu adoro isso. É o que eu falei, eu curto disso. E durante quase 2 horas de filme, a gente assiste esses personagens circulando em ambientes labirínticos e confusos que satirizam a vida moderna. Tudo parece estranho, homogêneo, acinzentado e alienígena. Vous avez la ligne? Yes. Could you hold them, please? Mas nenhuma dessas ambientações foi criada especificamente pro filme. É tudo de verdade. Paris. O diretor tá usando o ambiente da própria cidade de Paris, da década de 60, para criar a atmosfera de um não-lugar. Um termo que, na verdade, foi cunhado décadas depois do filme por um outro velho branco francês chamado Marc Auger. Um não-lugar é um desses ambientes transitórios tipicamente associados à vida moderna no capitalismo. É um espaço físico onde as pessoas não estabelecem
espaço liminar. Um tipo de vínculo emocional. Paris é uma cidade feia de propaganda? Eu discordo. Eu acho Paris uma cidade bonita. Que não tem identidade própria, que existe em tudo que é centro urbano do mundo, mas que não contém significado suficiente para ser considerado um lugar propriamente dito. São os shoppings, saguões de hotel, aeroportos e bares com canteira de praia no chão de brita. Brincadeira. Emaranhados Você é gay adora Paris? É verdade, né? É um ponto. Arquitetônicos homogêneos, às vezes antissépticos e sinuosos, onde todos os seus vínculos emocionais ficam do lado de fora. E não me parece uma coincidência que é assim que Ben Stiller e Dan Erickson, os criadores de Ruptura, junto com o cenógrafo Jeremy Hindle, escolheram retratar a empresa fictícia Lumon, que aplica em seus funcionários um procedimento cirúrgico com o objetivo de dividir as mentes deles entre suas vidas profissionais e pessoais, de separar o que está do lado de fora do que fica do lado de dentro. I acknowledge that henceforth my access to my memories will be spatially dictated. Um ambiente onde os Ruptura bala demais. Depois que acabar a live, acho que eu vou tentar ver o primeiro episódio, ver se eu consigo empreender. personagens de Ruptura trabalham é muito parecido com esse não lugar descrito por Michael Auger e com a cidade de Paris imaginada por Jacques Tati. É um tipo específico de inferno. Primeiro porque, devido ao procedimento cirúrgico que eles são obrigados a fazer, essa galera não tem nenhuma consciência de que existe uma realidade do lado de fora da empresa. Eles não sabem o que é arte, relacionamento ou qualquer experiência que existe fora do trabalho. Please don't speak. Eles vivem dentro de uma estranha Christopher Walken! Eu não sabia que eu tava aqui. Bolha arquitetônica projetada para confundir e para isolar. Os corredores não parecem fazer muito sentido e uma parte muito importante da trama envolve um simples mapa. Mas ao mesmo tempo é tudo muito limpinho, iluminado e antisséptico, como se fosse um shopping ou um aeroporto. É o tipo de lugar feito pra pessoa... Esteticamente eu acho a série muito legal, justamente porque é só, tipo, é um escritório e ele é bonito, mas ele é um bonito no nível que te deixa meio esquisito, te deixa um pouco desconfortável. Lembra um pouquinho Stanley Parable, tá ligado? O escritório que é tipo só um escritório vazio. Não é uma vibe. Achar que tá sendo acolhida enquanto é espremida pelas paredes à sua volta. Stanley Parable também seria uma coisa interessante pra falar desse surrealismo, né? Mas como não é um filme, eu entendo, não faz sentido aqui. Mas ao mesmo tempo eu acho que Stanley Parable entra muito no que ele falou esse vídeo inteiro. Imagina viver assim, cada detalhe, cada elemento estético, cada coisinha que compõe essa série, cada nuance que vai se revelando por trás da vida dessas pessoas psiquicamente divididas, constrói meticulosamente a atmosfera de uma verdadeira distopia. E o mais perturbador nessa distopia é o ar de normalidade com o qual ela é conduzida. There is a life to be had here, Helly. A life to be had? A rotina, o dia a dia, a música ambiente. Ruptura literalmente Stanley Parable, que é literalmente Bleach, verdade. Stanley Parable é muito cultura digital dos anos 2000, tudo acontece porque o Stanley não recebeu um memorando. Sim. Nossa, eu adoro Stanley Parable. Os corredores brancos e o ar de condescendência robótica dos superiores. A handshake is available upon request. É como se tudo fosse normal, mas alguma coisa tá te dizendo que não tem absolutamente nada normal aqui. Isso aqui é o verdadeiro inferno. A segunda temporada de Ruptura é boa, porque eu vou falar que, tipo, decaiu, mas não sei também, eu não vi. E como esse inferno é conduzido com esse ar de normalidade e de uma certa familiaridade, vai ficando cada vez mais fácil. Tipo, eu acho, pelo menos, que as pessoas têm falado mal, porque eu vi só aleatoriamente, tipo, alguma thumbnail de vídeo. Ah, a melhor série lançada nos últimos tempos decaiu. E aí era uma imagem de Ruptura. Aí eu... então tem uma nova temporada. Tá bom. Pra gente se reconhecer nesse lugar. Pra gente entender que a nossa vida não é tão diferente dessa distopia. A gente também, na vida real, transita por corredores brancos que levam a lugares estranhos, onde... Pessoalmente acho que se perdeu, mas ainda bem acima da maioria das séries. Ok. As tarefas que nos são designadas não fazem nenhum sentido. A gente também é induzido a uma devoção quase religiosa a figuras que, se é que existem, estão em realidades inalcançáveis. A gente também está preso a uma existência onde é impossível enxergar qualquer coisa além de trabalho. Tô errado? Ruptura não é só uma crítica à falácia do equilíbrio pessoal e profissional. A série tá tentando investigar o que é que existe por trás dessa falácia e qual o interesse de grandes corporações em insistir nessa ideia, em fazer a gente acreditar que é possível viver desse jeito. Ruptura é um comentário sobre a vida no capitalismo. Gente, o nome do protagonista é Mark S. Mark S. Parece piada, mas é verdade. Isso não... Não, mas era, tipo... Era muito óbvio que Severance era uma crítica ao capitalismo, tipo... Desde o início, então, né?
uma série Mark Cu. e toda a premissa é baseada em dialética, no confronto entre coisas conflitantes, no confronto entre duas faces de uma mesma persona e, claro, na revolução do proletariado. Mas existem limites para essa crítica. Apesar de Ruptura parecer a descrição perfeita da vida durante a distopia hipercapitalista do século XXI, a gente ainda está assistindo a um recorte específico feito dentro dos Estados Unidos, criado por 2 homens brancos e ricos e produzido por uma empresa que é parte fundamental do capitalismo global e de todas as suas contradições. Ai meu Deus, um iPhone novo! Será que é possível que a Apple consiga produzir uma crítica genuína ao capitalismo? Mas eu acho que isso é uma questão em geral de... Tem aquele meme de tipo, você critica o capitalismo, porém você vive nele ainda. Que interessante. O que é um argumento que é muito engraçado conceitualmente, mas é um pouco engraçado na ideia do... É realismo capitalista o nome do conceito, né? De tipo... Você lança grandes críticas ao capitalismo usando empresas capitalistas. Tá ligado? São empresas capitalistas que estão distribuindo esta porra. De novo, a Disney fez Wall-E. Pois é, a Disney fez Wall-E. Eu não esqueço também de... Saindo até mesmo de filmes e séries e tal, o Serj Tankian. Eu gosto muito dele, gosto muito das músicas dele, blá blá. Só que tem uma música, que eu gosto muito dela também, chamada Figure It Out, que aí o refrão é tipo Why pretend that we don't know? CEOs are the disease. Ou seja, CEOs são a doença. Só que, tipo, é uma música que foi distribuída pela Warner. Então não é uma crítica tão relevante se você pode diretamente falar pau no cu da Warner e a Warner publicar, tá ligado? Tipo, não é uma crítica que faz tanta coisa assim. Mesma coisa que eu penso com Severance e com várias outras dessas de séries de crítica à estrutura fundamental do capitalismo em si. Tipo, é uma crítica, mas não é uma crítica efetiva o suficiente para capitalista achar uma ameaça, por assim dizer, sabe? Enfim. Parafraseando um livro muito bom, O Realismo Capitalista. O capitalismo se apresenta como a única opção viável e por isso instrumentaliza a revolta contra a estrutura para o consumo. Então esse conceito é realismo capitalismo mesmo que eu tava pensando. Ok, beleza. Esse é o foda de fazer crítica social foda, assim. Tipo, é uma crítica social foda que é permitido pela galera que perpetua o problema que você está criticando. Então, né? O filme Lorax é uma merda porque o CEO não gostou da crítica aos CEOs do filme. Uau. Não, né? Mas eu não tô falando só da Apple. Várias das representações de trabalho na cultura pop, em especial as produzidas em Hollywood, por mais críticas, cínicas e realistas que elas sejam, ainda estão dentro desse recorte branco, rico e hegemônico, com algumas exceções interessantes nos últimos anos. Se a gente quer fazer uma reflexão verdadeiramente profunda sobre o que significa trabalho, exploração e desigualdade social, talvez fosse interessante falar sobre o trabalho compulsório imposto por países imperialistas em povos colonizados durante quase 5 séculos, e sobre como essa lógica persiste ainda hoje. A gente poderia conversar também sobre como grandes corporações se beneficiam de leis trabalhistas mais flexíveis em países pobres para explorar a mão de obra barata desses lugares. Acho a parada também, tipo, dessas críticas de séries e filmes que fazem críticas ao capitalismo de uma maneira direta, assim, mas pegam só esse recorte, é que, ao mesmo tempo que tem uma crítica por trás da série, o objetivo dela é ser uma obra de arte para ser apreciada como uma obra de arte. Eu imagino que Severance, além da questão da crítica ao capitalismo, seja uma série boa, tá ligado? Seja uma série legal de acompanhar. Então, de novo, tem que ter essa crítica inofensiva apenas. A crítica tem que ser uma crítica inofensiva para poder passar nesse serviço de streaming. Então, enfim. Talvez fosse interessante mencionar que no ano passado, empresas fornecedoras da Apple foram acusadas de utilizar o trabalho forçado da população uigur, que é uma etnia que habita o noroeste da China. Talvez fosse bacana a gente tentar entender que para esse capitalismo global existir, tem que ter a periferia do capitalismo se fudendo, sendo explorada, sofrendo golpes de Estado financiados por países imperialistas, tendo suas leis trabalhistas flexibilizadas como resultado desses golpes e trabalhando compulsoriamente. E o máximo que fazem disso em série estadunidense é, em alguma comédiazinha, meio que satirizar e ironizar isso rapidinho. Tipo, tem uma cena em Family Guy, que eu não vou conseguir descrever ela certinho, mas é tipo o Peter falando tipo, eles chegam no memorial do 11 de setembro, das torres, e aí o Peter fala um negócio tipo,
Nossa, que droga que a galera do Afeganistão fez isso. Aí o Brian, como assim do Afeganistão? Aí ele explica, tipo, todas as coisas de porque de quem que bombardeou as torres e como isso volta pros Estados Unidos no fim das contas. Aí o Peter, então a gente deveria invadir o Irã? Tipo, é isso, é o que dá pra fazer. Essa é a questão, não vamos a fundo fazer uma crítica dentro de arte mais fundo do que isso, tá ligado? Em nome de seres mitológicos, tipo o mercado. Mas a gente não vai ter essa discussão numa série da Apple, vai? Nem na Disney, nem na Netflix, nem na HBO. Não, e mesmo não quando vai. esse debate No máximo uma piadinha, e é só isso. aparece, é bizarro como ele é assimilado pelo próprio capitalismo e acaba se transformando também num produto a ser consumido. Sabia que a Netflix vai fazer um reality show baseado na série Round 6? Yeah, isso, yeah. Corta pro Brian pedindo o 11 de setembro e transformando o mundo no apocalipse porque o Bush não se reelegeu por... Caralho, nem lembro desse episódio. Bacana. Mas enfim, isso aí é toda uma discussão que renderia um vídeo inteiro separado. Eu não vou entrar nisso hoje, mas continue acompanhando o canal. Volte aqui, que vai ter mais. E nada do que eu falei aqui significa que ruptura é ruim, ou inválida, ou que não presta, ou que... Ele não é bom. O Brian eu sei, mas é porque todo mundo em Family Guy é uma merda de um momento ou outro, porque não tem consistência dentro de lá. que ninguém deveria... Eu juro que essa do reality show era fake news, senhor amado. Não é. Além disso, acabou agora o Squid Game, né? Finalmente acabou. A terceira temporada. E aparentemente, ao invés de só acabar a porra da série, eles vão fazer um spin-off de um Squid Game nos Estados Unidos. Enfim. Ah, tá. O episódio mesmo. O Brian não ser bom é bom. Ok, faz sentido. E assistir. Não é nada disso. Assiste sim que é legal. Eu não acho que a série necessariamente deveria apontar as Tem uma terceira temporada de Squid Game? Sim! Curiosamente. Saiu agora há pouco. questões que eu tô falando. O que eu tô apontando aqui é sobre como essas questões são extremamente importantes na hora de falar sobre trabalho no capitalismo e como elas quase não aparecem em filmes e séries americanas. Por que será? Porque tem que ser sanitizado. A ideia é uma crítica boba, é uma crítica simples, uma crítica fácil. Que você pode ver e fica tipo, concordo, mas você não vai a fundo na estrutura nem nada do estilo. Porque você não pode falar realmente as implicações desse problema. Porque o sistema tem que permanecer. É isso. E, novamente, nada disso invalida as discussões que Ruptura se propõe a discutir. Sim. A série é boa. E existem várias ideias que a gente pode tirar dela que estão além dessa coisa toda do equilíbrio pessoal e profissional. Eu sinto que tem várias possibilidades de significado aqui e que cada uma delas... Tipo, crítica social foda e botar, tipo, mensagens dentro de sua história não só é uma coisa que é boa, é uma coisa que eu prezo muito. Eu acho muito, muito importante. O problema é que criticar o capitalismo, tendo que vender esta série no mundo capitalista, faz com que sua crítica, obviamente, não tá dando certo, entende? Delas renderia um vídeo separado. Mas eu só vou fazer um vídeo, então eu preciso escolher alguma coisa, né? Como que eu termino esse vídeo, então? Ok. Em ambiente acadêmico, uma prática comum ao se analisar qualquer coisa é aplicar uma teoria específica a um objeto específico. É olhar para aquele objeto que você escolheu com uma moldura específica que você também escolheu e tentar, na medida do possível, se manter nela, se manter nessa moldura. Não é nem de longe a única maneira de se analisar nada, mas é um método fácil de explicar para alguém que acabou de sair do ensino médio, e às vezes eu gosto de fazer esse exercício quando eu trago um filme ou uma série para comentar aqui. Fica mais fácil de organizar as ideias, mesmo se eu largo mão desse processo depois. Por exemplo, eu poderia falar de ruptura usando como moldura a teoria queer. Eu poderia observar, por exemplo, que a ideia de compartimentar diferentes partes da vida é uma experiência comum para uma pessoa LGBT. Eu poderia tentar encontrar, sei lá, dados que corroborassem essa minha análise. Tipo, quantas pessoas gays já tiveram que esconder que são gays para poder se manter no emprego? Como isso impacta a vida delas, considerando que elas também precisam lidar com todas as outras questões que envolvem trabalho, sustento, boletos, etc. E aí nessa análise eu poderia tentar entender que existem conexões específicas que pessoas LGBT podem estabelecer com essa série que talvez uma pessoa cis hétero nem tenha pensado. E tudo bem também. Agora, por exemplo, se eu escolhesse, sei lá, o feminismo como moldura, eu poderia me perguntar, por exemplo, como que o gênero de uma pessoa que trabalha na Lumon pode impactar. A crítica capitalismo nas obras americanas é meio rasa, a solução termina sendo trocar o CEO mal pelo CEO bom, tipo em robôs. Sim. Que tá a experiência dela nesse lugar. E se uma personagem... Quem teve sexualidade reprimida, levanta a mão. Eu!
engravidar dentro da empresa? E se uma mulher for assediada lá dentro, considerando que ela não vai lembrar de nada quando ela sair? Como que as estruturas do patriarcado operariam numa situação dessas? O que significa consentimento quando existe a possibilidade de manipular a memória de uma pessoa? Questões, né? E talvez você ache que se eu fizer isso, eu tô tentando lacrar, que o meu comentário é ideologicamente enviesado, que eu tô empurrando minhas crenças pessoais na análise. Beleza. Mas quem não tá? Tem sempre uma ideologia, um recorte em qualquer discurso, em qualquer análise. O problema é que tem algumas ideologias, alguns recortes que chegam pra gente disfarçados de neutros. Aí não pode, né, gente? Então vamos fazer o seguinte. Sabendo que o meu discurso é ideologicamente comprometido, vamos fazer um exercício, uma brincadeira. Vamos só imaginar um negócio. Imagina viver num mundo em que tudo que você tem, todas as suas posses, são feitas por uma pessoa escravizada. Todas as suas roupas, toda a tecnologia que você usa. Imagina viver num mundo em que você não pode sair de casa, porque tem uma doença horrível circulando do lado de fora. Então, por exemplo, todas as suas refeições precisam chegar na sua casa. Neutro nem sabão de bebê é? É sério, eu estou passando sabão de bebê na minha tatuagem. E quem é que leva? Mentira, é Protex, não é sabão de bebê, né? Essas refeições na sua casa. Quem leva as suas refeições para a sua casa é uma pessoa escravizada que precisa fazer isso para sobreviver. Imagina isso. Uma pessoa que precisa... Caramba, do que será que ele tá falando, Maurício? O que será que ele tá falando? Uau, ai, eu bati meu dedo na mesa. Precisa se expor a um vírus mortal para garantir a sua refeição. E ela precisa fazer isso não porque ela quer, mas para sobreviver, para ganhar uns míseros trocados, para conseguir, sei lá, comprar um lanche no fim do dia. Comprar o leite do filho. Sei lá. Imagina que tudo que existe ao seu redor e que permite que a sua vida seja a sua vida é feito por uma pessoa que é obrigada a trabalhar, que tá trancafiada num... A live voltou? A live voltou. Eu tive a live tropeçou. Deu um pico de luz aqui no bairro. Lugar ou numa situação trabalhando em nome de algo que pra ela não faz nenhum sentido. Uma pessoa que é forçada a viver num lugar ou numa situação de onde ela não pode escapar. Imagina viver num mundo em que tudo que você tem é proporcionado por alguém que tá sofrendo muito, que teve sua vida anulada, que teve suas subjetividades destruídas por um sistema opressor. Agora imagina se essa pessoa fosse muito parecida com você. Imagina se essa pessoa fosse um ser humano igual você. Imagina se essa pessoa fosse você. Que louca essa distopia, né? Louco! Que louco! Louco! Bom vídeo. O final é muito mais agradecimento, né? Agradecimento e ele... Fonte também? Calma aí, eu quero ver o que tem no final. Relacionar com fazer um vídeo. E o meu primeiro... Quando eu terminei de assistir Ruptura, eu já sabia que eu queria fazer um vídeo. E o meu primeiro... A gente já vive nisso. Infelizmente, na porção da história da civilização assim. Trabalho escravo ou mão de obra compulsória. Você não tava ouvindo o discurso inteiro. Ele tava literalmente fazendo... Ele tava fazendo isso. Tipo... É aquele final reflexivo de caramba, a vida é uma ruptura. É uma ruptura muito foda. A vida é uma distopia. E sim, ela é. Insight, logo que eu terminei, assim, de assistir o final, foi o de relacionar com esse livro aqui, ó, que chama Bullshit Jobs, do David Graeber, que é um livro muito legal. E nesse livro, o autor, ele elabora sobre essa ideia do trabalho meio inútil, trabalho que não serve pra nada, né? Bullshit jobs, né? Não tem uma palavra direta em português, mas é, né, aquele trabalho inútil, que não serve pra nada, idiota. E o David Graeber elabora uma definição específica, né, sobre esse tipo de trabalho. Ele fala que é o trabalho inútil, que não serve pra nada, e é um trabalho em que a pessoa que exerce esse trabalho, ela sabe que esse trabalho é inútil e que ele não serve pra nada, mas ela se sente Tem sim, se chama vaga arrombada. Vagas arrombadas é um clássico. Compelida a fingir que ele é muito importante, senão ela perde o emprego, ou algo assim. Ele vai elaborar essa ideia com muito mais riqueza de detalhes aqui, né? Muito mais do que eu tô falando. E o interessante é que... Prepara pra chamar de bolchevique nos comentários do vídeo, Danael. Eu nem fui... Eu fui nada radical nesse meu react, inclusive. Eu não vejo comentários direito também, então tudo faz. Que, especificamente aqui no Brasil, eu acho, essa ideia, a gente associa muito isso ao funcionalismo... Eu deveria ter sido um pouco mais radical até, na verdade, mas... Público. Aquela coisa de você ir numa repartição pública e a pessoa tá lá jogando paciência. Vaga arrombada é de ter padrões irreais. Bullshit job é algo tipo emprego falso pra culpar role de pagamento. Ah, ok.
ok. máquina do Estado, né, que opera de uma forma ineficiente. O que seria exatamente o bullshit job, então, nesse caso? Mas o David Graeber diz que esse fenômeno está muito presente no setor privado também. E além disso, é uma característica do próprio capitalismo, esse tipo de trabalho. Eu queria falar um pouco sobre isso, sobre essa ideia, mas à medida que o vídeo foi ganhando corpo, eu percebi que eu preferia focar nas coisas que eu falei e que talvez entrar nesse assunto ia acabar fugindo um pouco do tema, ia deixar o Supervisor do gerente. Ah! Tá, isso é bem bullshit job mesmo. vídeo talvez um pouco mais confuso e... Resumindo, eu percebi que esse livro aqui precisava ficar pra depois. De qualquer forma, eu provavelmente vou fazer algum conteúdo sobre esse livro. Até porque eu, de fato, li esse livro. Ou seja, eu preciso monetizar meu tempo de alguma forma, né? Eu sei como é que é. Achei interessante, na verdade, a ideia do livro. Eu gostaria de ver um vídeo dele sobre esse livro. Enfim, só queria deixar esse adendo aqui. Fiquem ligadinhas e até o próximo vídeo. Bom vídeo! Curti o vídeo. Não, ironicamente, deu vontade de ver o tal do Severance depois de acabar a live. Se pá, eu vou fazer isso mesmo. Então, yeah. Belo vídeo. Very good. Ok? O Blue mandou só um ok. Se tu tiver tempo e não tem problema com o audiolivro, pega a versão audiolivro do Bullshit Jobs. Ah, tem? Ok, beleza. Isso fica mais fácil mesmo. Isso facilita a minha vida.